Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu a peguei na rua para ser minha empregada, sem saber que ela era meu amor perdido. A chuva batia violentamente nos telhados de Boston naquela noite, martelando os paralelepípedos como uma chuva de pregos congelados. O vento, carregado de umidade, soprava entre os prédios, assobiando pelos becos como uma queixa. Os postes de luz lançavam uma luz nebulosa, criando halos pálidos na noite cinzenta. Saindo de uma longa reunião de negócios, André Carter, CEO de uma das maiores imobiliárias da cidade, puxou a gola do casaco para baixo em volta do pescoço. Seus sapatos batiam no pavimento molhado com firmeza, ecoando pela rua quase deserta. Ele correu em direção ao seu carro estacionado a poucos metros de distância, ansioso para retornar ao silêncio impecável de sua casa vazia. Foi quando ele a viu, uma figura imóvel, encolhida contra a parede em ruínas de um prédio velho e abandonado. A chuva escorria por seus ombros magros, encharcando até o tecido puído de seu casaco. Seus braços agarravam uma pequena bolsa de lona, como se aquele modesto objeto contivesse tudo o que lhe restava no mundo. Seus cabelos, emaranhados pela água, caíam sobre o rosto, obscurecendo suas feições. Andrew diminuiu o passo instintivamente. Não era de parar para estranhos, a cautela e a vida profissional o acostumaram a manter distância. Mas havia algo naquela postura que o detinha. Uma fragilidade que era tudo menos vulgar, uma mistura de abandono e dignidade muda. Ele se aproximou, o som de seus passos se misturando ao barulho da chuva. Você vai morrer aqui, ele disse com uma voz firme, mas não calorosa. A jovem levantou a cabeça lentamente. Foi um breve arrepio, mas o suficiente para Andrew sentir um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Os olhos dela, ele já os vira em algum lugar antes. Uma impressão fugaz, como uma lembrança que se toca com a ponta dos dedos sem conseguir capturá-la. Mas ele atribuiu isso ao cansaço e ao peso do dia. Ela não respondeu de imediato. Seus lábios tremiam, como se sua voz tivesse esquecido como existir. Finalmente, num sussurro quase inaudível, ela sussurrou. Eu estou bem. Uma afirmação que soou falsa, quase dolorosa de ouvir. Seus dedos apertaram a bolsa que segurava, como se soltá-la significasse perder tudo. Andrew olhou ao redor. Não era um táxi, nem um transeunte. A chuva estava ficando mais forte, encharcando seu próprio casaco. Após alguns instantes de hesitação, ele disse em tom comedido. Vamos lá. Não vou deixar você ficar aqui. Eu preciso de ajuda em casa, se tiver interesse. Era verdade. Desde o divórcio sua casa parecia maior, mais vazia, e ele pensara em contratar alguém. Mas no fundo, sabia que não estava entrando em contato com ela apenas para suprir essa necessidade prática. Ela hesitou, os olhos se movendo do rosto dele para a rua, como se ainda estivesse procurando uma rota de fuga. Então, tomada pela exaustão estampada em cada traço de seu rosto, assentiu. Tudo bem. Andrew tirou o próprio cachecol e o colocou sobre os ombros dela. Ela o seguiu, seus passos escorregando levemente no pavimento molhado, sem saber que aquele encontro mudaria o curso de suas vidas. O nome dela era Helena. Pelo menos era assim que ela se apresentava, com uma voz suave, quase modesta, como se o nome não fosse realmente seu, mas um manto emprestado para proteção. Ela nunca falava do seu passado, esquivando-se habilmente de perguntas com um sorriso educado ou uma mudança de assunto. Seus dias passavam em silêncio, pontuados pelo leve farfalhar dos lençóis que ela trocava, o bater dos pratos que ela guardava e o murmúrio dos seus passos no piso de parquete encerado. Ela trabalhava metodicamente, mas sem ostentação. Andrew rapidamente percebeu que ela tinha em sua elegância discreta que não se compra, um jeito natural de largar o prato, de prender o cabelo, de ficar em pé mesmo quando limpava o chão. Mesmo vestida com uma blusa simples e calças de algodão, havia uma graça em seus gestos que a pobreza não conseguirá apagar. E então apareceu aquele olhar. Às vezes, quando pensava que ninguém a observava, seus olhos se perdiam no vazio, como se estivessem presos em uma lembrança pesada demais para ser compartilhada. Era um olhar que misturava tristeza e orgulho, uma mistura que despertava em Andrew uma curiosidade tingida de preocupação. Com o passar das semanas, ele se viu buscar sua presença de manhã. Ele ouvia o som fraco da cafeteira, sinal de que ela já estava acordada. Quando ela lhe perguntava em voz baixa, gostaria de um pouco de chá, Sr. Carter? Ele percebeu que estava diminuindo o ritmo de resposta só para prolongar o momento. Ele começou a encontrar desculpas para passar na cozinha a caminho de casa, vindo do escritório. Às vezes não estava com muita fome, mas ficava lá, encostado no balcão,
observando Helena preparar um prato ou secar um copo. Ela então olhava para ele e desenhava um sorriso tímido, quase furtivamente, antes de retornar à sua tarefa. No entanto, ele sentiu o muro invisível que ela mantinha entre eles. Assim que a conversa tocava em sua história pessoal, uma pergunta sobre sua família, sobre onde ela cresceu, seu corpo ficava imperceptivelmente tenso e sua voz se tornava mais distante. Era como se cada palavra pudesse ser uma rachadura na casca que ela tanto se esforçava para manter intacta. E Andrew, embora ainda não entendesse o porquê, teve a intuição de que por trás desse silêncio se escondia um mundo quebrado, e talvez um segredo capaz de mudar a vida de ambos. Numa noite de inverno, enquanto a neve começava a cair em finos redemoinhos do lado de fora das grandes janelas salientes, Andrew desceu do escritório e foi para a sala de estar. Estava prestes a se servir de um copo de uísque, mas parou abruptamente na porta. Helena estava lá, sentada no banco do piano, costas retas, mãos apoiadas nos joelhos. Ela olhava fixamente para as teclas como se elas contivessem um segredo que ela não ousava mais tocar. Após um longo silêncio, ela moveu lentamente os dedos para a frente e roçou o marfim. As primeiras notas, hesitantes e frágeis, deslizaram para dentro da sala como um sussurro do passado. Andrew sentiu a respiração falhar. Esta melodia atingiu-o como um raio, trazendo de volta uma lembrança que ele pensava estar enterrada. Uma noite de verão em Charleston, 6 anos antes, em um bar pequeno e mal iluminado. Uma mulher tocava exatamente aquelas notas, rindo com aquela risada clara e contagiante toda vez que ele errava ao tentar acompanhá-la no violão. Ela usava um vestido azul escuro, e seus olhos brilhavam com a intensidade que o marcará com ferro em brasa. Essa mulher era Graça, seu primeiro amor, aquele que desapareceu durante a noite, deixando para trás uma ferida aberta que nenhuma outra jamais fechou. Ele a encarou, o coração batendo tão forte que temeu que ela ouvisse. As feições de Helena pareciam as mesmas, porém mais finas, mais cansadas, como se esculpidas pelo sofrimento. No entanto, havia algo inegavelmente familiar em sua postura, na gentileza de seus gestos. Seria possível? Seria mesmo ela? Ele não disse nada. Não naquela noite. Permaneceu nas sombras, ouvindo a última nota, antes de recuar silenciosamente. No dia seguinte, sem conseguir se livrar dessa dúvida persistente, pediu ao advogado que verificasse seus documentos. A resposta veio mais rápido do que esperava. E o que descobriu o chocou. Helena não existia. Pelo menos, não oficialmente. Seu nome verdadeiro era Graça Whitmore. À medida que Andrew se aprofundava, descobriu a história completa. Alguns anos após a separação forçada, Grace fora acusada de peculato na empresa onde trabalhava. Uma acusação injusta e forjada. Ela fora traída por um amigo próximo, que fora usado como bode expiatório. A mídia local se aproveitou da história, difamando-a sem provas. Em poucas semanas, ela perderá o emprego, a casa e a reputação. Por vergonha, e principalmente para evitar impor esse fardo a ele, ela deixou a cidade sem aviso prévio, isolando-se de qualquer coisa que pudesse conectá-la à sua antiga vida. Desde então ela sobrevivia com bicos precários, às vezes dormindo em abrigos, às vezes nas ruas. Andrew fechou o arquivo com o coração pesado. Ela não era apenas a mulher que ele amara, era também a mulher que o mundo havia injustamente destruído, e que ele encontrara por acaso, à beira da ruína. Naquela noite a casa estava banhada por uma suave luz dourada, difusa pelas luminárias pendentes da cozinha. O cheiro de um ensopado fervendo enchia o ar. Andrew entrou silenciosamente, seus passos abafados pelo piso de madeira. Helena, ou melhor, Graça, estava debruçada sobre o balcão, concentrada em sua tarefa. Uma mecha de cabelo havia escapado do coque e escorregava pela bochecha. Ela picava legumes com um gesto preciso, alheia à presença dele. Ele ficou ali por um momento, observando-a. Tantas vezes nas últimas semanas, ele quisera falar com ela, mas naquela noite não podia esperar mais. Ele deu um passo à frente lentamente. Sua voz, profunda e controlada, quebrou o silêncio. Por que você não me contou, Grace? Ela congelou como se tivesse sido atingida por um raio. A colher que segurava escorregou de sua mão e caiu no chão com um estrondo metálico. Ela se virou para ele, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. E de repente suas pupilas se encheram de lágrimas, como se a represa que ela vinha mantendo há anos tivesse se rompido. Eu não queria que você me visse assim, ela gaguejou, com a voz embargada. Não depois de tudo que compartilhamos. Andrew se aproximou novamente lentamente como se não quisesse assustá-la. Quando estava ao alcance, segurou as mãos dela, sentindo sua frieza e fragilidade. Olhou para as dela, procurando pela mulher que um dia conhecera.
Você poderia ter me dito qualquer coisa. Eu nunca deixei de te amar. Ela baixou a cabeça, incapaz de encará-lo. Mas no canto dos lábios, um sorriso tímido brilhou, hesitante como uma chama frágil ao vento. As paredes que ela erguera ao redor do coração começavam a rachar. Nos dias que se seguiram, Andrew embarcou em uma cruzada para restaurar a honra dela. Usando seus contatos e recursos, ele desvendou o caso que a havia destruído. Provas esquecidas, depoimentos silenciados. Tudo ressurgiu. A verdade veio à tona. Grace havia sido vítima de uma armação. Desta vez, os jornais não a despedaçaram. Pelo contrário, relataram sua aprovação, sua coragem e sua dignidade diante da injustiça. Os olhares de desprezo que antes a perseguiam transformaram-se em respeito e compaixão. Poucos meses depois, tudo mudou. Ela não era mais sua serva. Ela havia se tornado novamente Graça Whitmore, mas com uma nova força forjada pelo teste. Certa noite, durante um jantar íntimo à luz de velas, Andrew colocou uma pequena caixa em sua mão. Ela o abriu, revelando um anel com reflexos discretos, mas elegantes. E desta vez eu nunca mais quero te perder, ele disse, com a voz vibrando de emoção. Grace olhou para ele por um longo tempo. Seus olhos, brilhando de lágrimas, refletiam tanto todo o amor que sentia por ele quanto a promessa silenciosa de não fugir novamente. E desta vez, eu vou ficar.